Olá, queridos alunos, sejam todos muito bem-vindos para mais uma aula. Eu sou a professora Risonilde Araújo e é sempre um prazer estar aqui com vocês, né, para mais uma aula de língua portuguesa. Agora a gente vai conhecer o objeto de conhecimento da nossa aula de número 16, que tem as linguagens, formas de comunicação, a variação linguística, detalhamento, as linguagens, forma de comunicação, a variação linguística, fatores extralinguísticos, origem geográfica, status socioeconômico, grau de escolaridade, idade, gênero, mercado de trabalho e redes sociais. Então, é isso aí, vamos começar. Então, a gente vai falar sobre diversidade linguística, né? O que é essa diversidade linguística? A gente sabe que são as diferentes formas de falar de uma mesma coisa, né? Ou de um mesmo objeto. Então, a gente vai conhecer agora, né, essa diversidade, tanto a diversidade linguística e a semiótica nos diferentes contextos. Como se situam esse tipo de linguagem, né? A variedade linguística, muitas vezes chamada de variação linguística ou diversidade linguística, refere-se à multiplicidade de formas como a língua é falada e compreendida em diferentes regiões e comunidades. Quando a gente fala que refere-se à multiplicidade de formas, são realmente as diversas formas, né, de falar da mesma coisa. E quando é adequado e quando é inadequado, a gente vai também falar sobre isso, né, quando é que se utiliza determinada linguagem, né, o que é próprio para cada momento, para cada contexto. A gente vai começar analisando uma tirinha aqui de as personagens, né? São jovens, dá para verificar, porque a idade, né? A faixa etária, ela também diverge, né, no modo de falar. Os adultos vão falar diferente das crianças, diferente dos jovens, tem outro tipo de linguagem. Por isso que a gente vai analisar a conversa dessas jovens aqui e para a gente identificar essa diversidade, né? Olha só, no primeiro quadrinho, a personagem fala: a gente vamos sair hoje? Olha só, a gente vamos sair hoje. A outra, af, nem sabe falar. Não é, né? A gente vamos. Ela pensou, olha o quadrinho aqui com as bolinhas aqui só de pensamento. Então, né? Ela quis dizer, veja a reticência aí, que significa o quê? Ela está pensando, né? A gente vai, acho que ela quis dizer sua, vocês já sabem, né? Então, a gente também não sabe o que foi que ela pensou e não terminou de falar. Mas veja só, por que que há uma diversidade aqui? Quando se trata de a gente vamos, né? Será que está, né, gramaticalmente correto? Né? A gente vamos, não, é nós, né? Vai concordar a terceira pessoa com o verbo também na terceira pessoa. Nós vamos. Ela disse, a gente vai, está correta, a gente vai. Quando se trata, né, de a gente separado, né? É na terceira pessoa do singular. A gente vai, tá? E não a gente vamos. Porque o verbo vamos, ele vai concordar aqui com nós, que é a pessoa, né? A terceira pessoa do plural, nós vamos.
A gente vai, esse agente aí, ele vai concordar com a terceira pessoa, mas do singular e não do plural. Mas o que é que acontece? Essa fala aí, né, essa comunicação entre as jovens, será que está errada? Completamente errada? Claro que não, né? Elas estão conversando, é uma conversa entre amigos, né, entre amigas, no caso das duas aí. Então, pode sim falar desta maneira, né, a linguagem coloquial, como a gente chama? Pode sim. Mas eu posso falar num contexto, por exemplo, de uma palestra. Olha, meu povo, o palestrante vai dizer, a gente vamos. Não, a gente não vai, né? A gente não vai acreditar. Porque espera-se que um palestrante ele seja uma pessoa, né, mais culta, né, que tenha conhecimento, e aquele ambiente é diferente do ambiente da minha casa, do ambiente numa praia, num rio, numa pescaria, que eu posso conversar de qualquer maneira. Não está errado, mas tem as situações de uso. Então a gente vai agora observar algumas características da variedade linguística. Tá? Então, a gente nota, né, em primeiro lugar, o sotaque, os sotaques regionais, porque as regiões se diferem, né? Então, cada um tem seu modo de falar, é tanto que nós, né, falamos que a fala é a nossa identidade. Quando chega alguém de outro estado, a gente já conhece, né? Olha, esse é nordestino. Claro que no Nordeste tem algumas regiões lá dentro do próprio Nordeste, né, que tem um sotaque mais pesado, outros nem tanto. Alguns acham que os amazonenses têm sotaque, né? Muitas vezes a gente nem acha que tem. Né, mas um sotaque muito forte, é do sul também, que a gente reconhece logo, olha, é lá do sul, ou então é lá do nordeste, né, do Rio. Então, por que que a gente conhece? Pela fala. Então, ela diz muito sobre a gente, a fala, né? Então, os sotaques regionais é uma das características, né, da variação linguística. Cada região do Brasil possui um sotaque característico, moldado por influências históricas, né, dos nossos antepassados, das gerações, né, culturais e geográficas, como eu já falei, né, de determinadas regiões, né, dentro do próprio Amazonas. Tem pessoas que falam diferente, né? Então, a variação regional, ela vai dizer de que pedacinho do Brasil você pertence. Né? E a fala vai dizer isso para vocês. Nem todos os lugares, né? Mas alguns têm o sotaque assim, bem pesado mesmo, bem conhecido. Vocabulário culto, né? É uma variante, né, da língua portuguesa, o vocabulário culto, é o uso de palavras e expressões mais sofisticadas, né, porque a norma culta da língua, a linguagem culta, a linguagem coloquial são variações. Né? Não é porque você só fala a norma culta da língua, como falo, que você fala corretamente. Né? E o que fala de forma coloquial diz que não sabe falar, que é outro erro enorme, né? Ai, não sabe falar a língua portuguesa, é claro que sabemos, né? Todo mundo, quando a gente é criança, a gente já aprende com os pais, né? Com os irmãos, dentro de casa, conforme, né, a experiência de dentro de uma casa, a criança vai aprendendo também. Então, o vocabulário culto é aquele que usa essas expressões bem mais difíceis, né, sofisticadas. Aqui é preciso você ir, muitas vezes, ao dicionário, saber o que significa. Temos o exemplo de jocoso, por exemplo. Se alguém vai colocar, né, ai, fulano é jocoso, para que isso? Né? Ao invés de dizer engraçado, fulano é divertido.
E às vezes usar muitas expressões assim, culta, é muito cansativo, né? Se você estiver conversando assim num lugar informal, não precisa você estar utilizando os pronome, essa passe-me a farinha, por exemplo, né? Então, quando você está lá, né, lá na mesa, fazendo sua refeição, né? Então, é um negócio que não fica muito legal. Então, a gente pode falar, assim, bem, né, de forma espontânea, mas, né, a gente vai verificar aqui onde e quando devemos usar os tipos de linguagem. É mitigar, né, uma expressão que significa suavizar, amenizar, né? Então, tem palavras que às vezes nem cabe mais nos nossos textos, né? Já são ultrapassadas, porque a gente sabe que a língua é viva, né? Nasce uma palavra e outras morrem ou se modificam, então todo dia a língua, né, está aí nascendo e outras morrendo, então está se desenvolvendo, né? Então por isso que nós falamos que a língua é viva, por este motivo. A gramática correta é uma das características também, o uso correto das regras gramaticais, né, que algumas situações exigem realmente que se use essa gramática correta, né, como a concordância, né, tem alguns tipos de texto que jamais nós podemos utilizar a gente saímos, né? Ou as meninas saíram. Não, eu tenho que concordar. Se as, artigo está no plural, eu vou ter que usar meninas, o substantivo também no plural. Essa é a concordância. A regência é aquele verbo que exige, né, uma preposição, né? Então, é regido de preposição, por exemplo, o verbo gostar, eu gosto de alguma coisa. Se eu gosto de melancia, esse gosto de, esse de é uma preposição. Então, o verbo rege uma preposição. Então, essa é a regência que a gente fala, né? Quando o verbo requer o uso de uma preposição. E a colocação pronominal. Se formos pela gramática, pelas regras gramaticais, a gente não utilizaria o pronome no início de frase, né? Me mandar uma mensagem, o me é um pronome que jamais poderia iniciar, mas a gente fala, né, no dia a dia, de forma espontânea, mas na escrita não podemos de jeito nenhum utilizar esse pronome, tá? Colocar, por isso que é colocação pronominal, colocar esse pronome no início de uma frase. Estrutura sintática mais complexa, a gente vai utilizar nessa norma culta da língua, o uso de frases mais elaboradas, com maior número de elementos, por exemplo, as orações subordinadas, que elas são orações maiores, né, período formado por mais de uma oração. Na fala, é o tom mais neutro, uso de um tom de voz mais formal e imparcial, porque a voz também, ela diz muita coisa, né? Aquela voz gritante, não passa uma imagem legal, né, de quem vai fazer o seu discurso. Aí, dentro desta variação linguística, a gente falou, né, das características da norma culta da língua, desse tipo de variação. A gente tem também como variação as gírias e regionalismos. Claro que as gírias, né, são muito usadas pelos jovens, né, mas nós temos algumas expressões aqui que já são conhecidas. Bagulho, por exemplo, que significa coisa em São Paulo, esse bagulho aí, né? Parada, que significa situação,
também muito utilizada no Rio, e tchê, expressão gaúcha, no sul, né, ilustra a riqueza vocabular brasileira, que no Brasil realmente, né, as nossas expressões são muito ricas, a nossa língua de modo geral. As influências culturais e étnicas, por que as influências culturais? Né, gente, claro que nas gerações, né, vão passando de geração em geração algumas influências e culturas, e isso faz parte também a nossa linguagem. Porque a gente aprende palavras, né? Aprende sotaque, a gente aprende também com a vivência, né, dentro da casa, a vivência com os amigos, a vivência na sociedade de modo geral. A contribuição de diferentes grupos étnicos e culturas ao longo da história do Brasil também se reflete na linguagem. Termos de origem indígena, africana e europeia coexistem, criando uma coxa de retalhos linguística única, né, que nós herdamos muitas coisas, muitas palavras, né, muitas situações indígenas, africanas e europeias. Então, por que eu estou aqui nesta feira? É porque eu vou apresentar alguns tipos de variações extralinguísticas. O que significa variação extralinguística? É o que está fora, né? O que existe fora da nossa fala, né? Então, o que é que vai fazer com que tenha essa variação são as coisas externas. Aí eu não sei se vocês já notaram que eu tenho uma fruta aqui do meu lado, né? Que se chama mexerica, tangerina e bergamota. Por exemplo, onde você mora? Essa fruta, como ela é chamada? Onde eu moro, eu conheço como tangerina. Né? Mas em alguns estados conhecem como mexerica, em outros bergamota. Então, nós temos que tipo de variação? Né? Olha aqui, nós vamos apresentar o primeiro tipo de variação, que é a variação regional ou geográfica, que a gente fala, por quê? Fala de região, por isso geográfica, ou diatópica. São as diferentes formas que a língua assume nas diferentes regiões em que é falada. Aí nós temos o exemplo aqui da mexerica, tangerina e bergamota. E é claro que nós temos outras frutas, né, raízes, como a mandioca, macaxeira, o aipim, que também é uma variação regional, que alguns conhecem como macaxeira, outros como aipim, né, outros como mandioca. Então, há esta variação. Então, o que é variação? Não é falar, né, de coisas diferentes, a gente é falar palavras diferentes para a mesma coisa. É isso que é variação, né? Já está dizendo. Varia, né, o nome deste objeto, desta fruta. Né? No lugar fulano de tal se chama isso, no outro chama aquilo. Então, nós estamos falando da mesma coisa com nomes diferentes. Isso que é variação, tá? Aí temos a variação social ou diastrática. O que é essa variação? Diferenças entre os estratos socioculturais, que é culto, popular e padrão. A variação social, ela vai estar voltada para gênero, né, o feminino e masculino. Por ser feminino, fala diferente do masculino. Às vezes, para uma mesma coisa, a mulher fala de um jeito e o homem de outro. A faixa etária, né? Criança não fala igual o adulto, ou a pessoa mais idosa, né? São outros tipos de linguagem que eles apresentam, né? Os jovens, é claro que eles que estão, né, ali ligados na internet, nas redes sociais, eles toda hora estão utilizando um termo diferente, né?
Aí nós vamos analisar que essa conversa desses jovens, com certeza eles estavam conversando sobre alguém, né? Aí a moça disse para ele: estou com muito ranço dele. Né? Deve ter um paquera, alguma coisa, um namorado, né? Que não fez nada legal para ela, aí alguma coisa errada ele fez. Ela disse que está com ranço. Né? Ranço é uma linguagem própria dos adolescentes, né? Eu não vejo assim uma pessoa com mais idade, né, 50 a mais, falar esse negócio de ranço, estou com ranço do fulano, né? Aí no segundo quadrinho ele fala: por mim ele está cancelado. Olha, cancelado. Outra forma, né, de dizer que para ele não existe mais, tá? Ele não existe mais para essa pessoa e está cancelado. É um termo também muito utilizado ultimamente, né? As pessoas, quando fazem coisa que os outros não gostam, vão, aí cancelam e aquele negócio todo. Daqui a pouco já vão esquecer, já vão inventar outra, né? E a escolaridade também tem muito a ver com a variação social, com a pessoa que tem a quarta série, por exemplo, né? Não vai falar igual uma pessoa que tem curso superior, ou um analfabeto não vai também ter, né, o mesmo conhecimento que tem uma pessoa que tem um ensino médio. Né? A variação situacional ou diafásica ocorre de acordo com os contextos empregados. Tem os contextos formais e informais. Então, por isso que eu falei que a linguagem, a comunicação, ela existe de qualquer maneira. Agora, é saber utilizar na hora certa. Né? Então, a linguagem formal, eu vou utilizar para uma situação, informal para outra. Veja se esse exemplo de linguagem formal. Ela está dando aula, né? Está ministrando aula aí, a gente vê com os alunos, ou apresentando alguma informação, mas aí ela não vai falar, né, informalmente, porque ela está trabalhando, ela está ministrando aula, ela está apresentando um trabalho. É diferente. Então, a linguagem aí é formal. Procurar, né, fazer, falar da melhor forma possível, utilizando todas aquelas normas gramaticais, né, que a gente vai para a escola para aprimorar nossa linguagem para isto, né, para utilizar no momento adequado. Nos momentos informais, aí é outra coisa. Veja que aí elas estão conversando, a gente vê que estão tomando um cafezinho. Aí será que ela vai se preocupar, né? Ah, essa palavra eu vou trocar por essa que é mais bonita, ou essa não vai concordar. Não, claro que tem gente que de qualquer maneira, né, vai falar direitinho, aí fazendo as concordâncias, que é necessário. Agora, essa questão de dizer, ai, porque não está utilizando a linguagem formal, não sabe falar, isso não existe. Está passando a informação? Tá. Né? Agora é só prestar atenção no momento de utilização. A variação histórica ou diacrônica ocorre quando a linguagem sofre transformações ao longo do tempo. Então, tem muitas palavras aí que elas já passaram por muitas transformações, outras caíram em desuso. Por exemplo, o varrer, né, que antes era barrer. Então, já houve essa transformação, e essa transformação é histórica porque é durante o tempo que vai se transformando. Você, né, já foi vós me ser, né, já foi você, aí VC, daqui a pouco estão usando só o V. Né? Então, o você já passou também por muitas transformações. Então, quando é uma transformação que vai ao longo do tempo, é a variação histórica. Né? E a gente vai ler um texto para vocês perceberem aí a diferença das palavras. Tá? Primeiro, se chama antigamente.
As moças chamavam-se mademoiselles. Olha como é lindo nesse nome. E eram todas mimosas e muito prendadas. Não faziam anos, completavam primaveras. Em geral, 18. Os janotas, mesmo não sendo rapagões, faziam-lhes perde alferes, arrastando a asa, mas ficavam longos meses debaixo do balaio. Então a gente vê que tem palavras aí que a gente nem usa mais. Olha, gente, fulano completou primavera, né? Ninguém vê falar mais. Então, tem palavras que já saíram, né, já de uso, não se usa mais, já foram todas transformadas, né, modificadas. Ou muitas também elas, como não existem mais, entraram outras, né, no seu lugar. E a gente vai, outro texto também chamado Antigamente, que a gente está falando, né, de variação histórica. Então, se está falando em variação histórica, a gente está falando do tempo, né? Antigamente, os pirralhos dobravam a língua diante dos pais. E se um se esquecia de arrear os dentes antes de cair nos braços de Morfeu significa dormir. Ó, veja que é uma expressão que não se usa mais, né? Era capaz de entrar num couro. Não devia também se esquecer de lavar os pés, sem tugir nem mugir, sem murmurar, né? Nada de bater na cacunda do padrinho, nem de debicar os mais velhos, pois levava tunda. Olha, debicar os mais velhos significa zombar, ridicularizar, pois levava tunda. O que é tunda? Surra. Ainda cedinho, aguava as plantas, ia ao corte e logo voltava aos penates. Não ficava mangando na rua. Mangar, escarnecer, né? Mangar, muita gente ainda usa essa expressão. Olha, fulano está mangando do outro, né? Nem escapulia do mestre, mesmo que não entendesse patavina da instrução moral e cívica. O verdadeiro smart calçava botina de botões para comparecer todo liró ao corpo d'água, liró bem vestido. Se bem que num convescote apenas lambiscasse para evitar flatos, convescote, pequenique. Os bilontras, que bilontras, né, significa velhaco, é que era um precipício, jogando com pau de 2 bicos, pelo que carecia muita cautela e caldo de galinha. O melhor era pôr as barbas de molho diante de um treteiro de topete, tratante, atrevido, depois de fintar e engambelar os coióis, e antes que se pusesse tudo em pratos limpos, ele abria o arco, ele fugia. Então, gente, é isso. Nós, né, vimos algumas situações de variação linguística. Nós trabalhamos, né, os tipos de variações, as variações extralinguísticas, aquelas que são de fora, né, não são da fala. E espero que vocês tenham compreendido e até a próxima.